Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 3 de outubro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o que é que está acontecendo nessa campanha eleitoral? O que está acontecendo, pelo menos aqui em São Paulo, é a boa e velha manipulação da mídia corporativa. Eu digo mais especificamente das pesquisas que eu chamo de datafolhas, que são pesquisas que dão sempre o mesmo resultado nessa eleição, como já aconteceu em outras, um resultado sempre igual, numa mesma direção, durante a campanha inteirinha. E aqui em São Paulo a situação é muito engraçada, porque a mídia paulista se tomou de amores. Sabe por quem? Pelo governador de São Paulo. Sabe por quê? Porque o governador de São Paulo tem muito poder. Ele é bolsonarista, mas São Paulo e a mídia corporativa inventou para o Tarcísio uma designação que é uma coisa maluca. A designação de bolsonarista moderado. Ou seja, é um Bolsonaro que toma banho, que usa garfo e faca, que usa sapato e não que fica pulando de galho em galho como um gorila selvagem, não é? Que é a postura do Bolsonaro. Eles inventaram esse bolsonarismo moderado, que seria o Tarcísio, e o Tarcísio decidiu eleger o Ricardo Nunes, que é aquela figurinha fácil de controlar, fácil de a mídia controlar. O Ricardo Nunes, ele é um despachante dos ricaços de São Paulo. O que é que o Ricardo Nunes fez? Se você vier para São Paulo e você for alguém que preza o meio ambiente, que preza a qualidade de vida, você vai ficar estarrecido. Porque o que é que acontece aqui? Ele começou a liberar a construção de condomínios de alto padrão e alguns daqueles estúdios que estão na moda agora, mas que são enormes, são empreendimentos gigantescos, e imóveis de luxo, apartamentos, condomínios, né? Mas sem parar. Então você tem o centro expandido, as regiões mais valorizadas do ponto de vista imobiliário em São Paulo, que eles chamam de regiões nobres, né? Que de nobres não tem nada, tem de ricos, né? Riqueza e nobreza para mim são coisas diferentes. E nessas regiões nobres encheu, às vezes 4, 5 empreendimentos em um único quarteirão. População de rua jogada pela cidade, esquemas esquisitos nas creches e muito mais, né? E é uma administração, como foram todas as outras, que é o que o paulistano rico quer. Quem é o paulistano rico? São os barões da mídia, são os capitães da indústria, não é? São os banqueiros, é a Faria Lima que quer escolher o governo, porque se tem um governo como o do Bolsonaro, para Faria Lima, para o mercado financeiro, Bolsonaro era uma maravilha, não é? Porque fazia tudo o que eles queriam, ganhavam muito, sem freio, sem fiscalização, sem nada. Muito bem, por isso voltou o ódio da mídia pelo Lula. O Lula está sendo atacado sem parar. No momento que a economia brasileira está bombando, você vai à Folha de São Paulo, o Estadão, dizem que o Brasil está afundando. O Brasil está no fundo do poço, não é? E, na verdade, na eleição para prefeito, eles querem fazer o prefeito de São Paulo de qualquer jeito, porque o prefeito de São Paulo, para os ricaços desta cidade, é muito importante, porque ele garante que o local mais rico do Brasil seja comandado pelos interesses dos mais ricos, e empurrando os pobres para as periferias, para o centro da cidade, que está totalmente degradado. Então eles precisam controlar a prefeitura. E é por isso que as pesquisas todas, que eu chamo de datafolhas, porque há um monte de pesquisas, eu não vou entrar em detalhes, porque tem até gente que eu conheço no meio, então não quero entrar no detalhe de todas as pesquisas, mas eu chamo de datafolhas, porque todas fazem a mesma coisa. Veja,
todas essas pesquisas, que eu chamo de datafolhas, dão Nunes em primeiro, Boulos em segundo e Marçal em terceiro. Sempre. Davam, antes de surgir o Marçal, quando começou a campanha eleitoral, no final, quando se aproximava o início da campanha eleitoral, surge o Pablo Marçal, e aí ele começa a crescer muito, e foi uma surpresa para aqueles que queriam eleger Ricardo Nunes com a bênção do Tarcísio. Então colocavam sempre, antes do Pablo Marçal, Nunes e Boulos bem lá atrás, mais lá atrás, né? Antes davam uma distância maior entre o Nunes e o Boulos. E o Boulos, no começo, quando ele surgiu, antes de aparecer o Nunes, o Boulos estava lá na frente, estava bombando. Aí eles foram aproximando o Nunes do Boulos, o Nunes ultrapassou o Boulos, e aí surge o Marçal e puxa o tapete deles. E aí o Nunes despenca e o Boulos cai um pouco. Ainda assim eles deram um jeito de colocar o Boulos atrás do Nunes e o Marçal atrás do Boulos, porque o que é que eles querem? É um segundo turno, já que não dá para tirar o Boulos do segundo turno, eles querem um segundo turno entre o Nunes e o Boulos, que aí eles vão começar a atacar o Boulos sem parar. Muito bem, mas tem um instituto de pesquisa que divergiu dos datafolhas, que é o Instituto Atlas Intel, que vem sustentando aquilo que nenhum dos datafolhas, das pesquisas datafolhas que tem por aí, que colocavam o Nunes na frente e o Boulos atrás. E depois que apareceu o Marçal atrás do Boulos, porque interessava tirar o Marçal fora dessa jogada, que pode inclusive dar chabu agora. O Marçal é capaz de jogar o Nunes para fora. De qualquer forma, seja Nunes, seja Marçal, eles não ganham porque a maioria dos paulistanos não quer bolsonarismo. Mas o Atlas Intel, ele veio divergindo de todos os datafolhas e dando sempre o Boulos descolado do Nunes e do Marçal, sempre, desde o comecinho do ano. Então você tem um instituto, que é o instituto que acertou o primeiro turno entre Lula e Bolsonaro em 2022, acertou a eleição na Argentina, é um instituto que divergiu de todos os outros e continua divergindo. E agora sai a pesquisa Datafolha, a penúltima antes da eleição do próximo domingo. E esse penúltimo Datafolha, já que a intenção de voto do Boulos não cedeu, eles colocam o Boulos na frente do Nunes pela primeira vez no Datafolha. E os outros Datafolhas provavelmente vão fazer a mesma coisa. Então tentaram, e na hora H eles tiveram que acompanhar, que seguir, que se igualar a Atlas Intel. O Datafolha está acompanhando a Atlas Intel. Então vamos ver a reportagem que eu preparei para você. Tarcísio carrega o bolsonarismo, mas não carrega a rejeição de Bolsonaro. Perfeito. Então, para Nunes, isso também importa. E funcionou muito para ele o apoio de alguém como Tarcísio, né? Que a gente pode colocar naquele campo lá do bolsonarismo moderado, ou seja, um bolsonarismo sem os extremismos, sem toda uma parte que gera, sim, uma rejeição na população, né? Também... Pois é, como eu disse, a história do bolsonarismo moderado, que já surgiu lá no jornal o Globo, sabe quando? Em dezembro de 2022, um mês depois de o Tarcísio de Freitas se eleger governador de São Paulo, o jornal O Globo começa a bajular o Tarcísio e preparar o Tarcísio para jogar fora o Bolsonaro e ser o novo tchutchuca da direita de banho tomado no Brasil, que é a mídia, que eram os tucanos, e que eles querem que seja o Tarcísio, um Bolsonaro que come de garfo e faca, que come com talheres, que toma banho,
que usa sapato, não um gorila como o Bolsonaro, que vive pulando de galho em galho e comendo banana e destroçando o Mauricinho, como esses que comandam a mídia brasileira. Bom, o fato, minha amiga, meu amigo, é que, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Depois de fazer isso, vamos em frente. Precisamos do bolsonarismo moderado. Esse é aquele sujeito que estava falando ali no vídeo da Globo News, não é? E ele criou essa tese a pedido da Folha, a pedido da mídia. O que é que eles querem? Eles tiveram que criar um bolsonarismo de banho tomado aí, que atenda os interesses do mercado financeiro, dos grandes empresários, da mídia, e que não seja um gorila com ideias malucas como o Bolsonaro. Então o Tarcísio era a grande esperança desses caras, é ainda, né? E inclusive quando a Folha de São Paulo inventou aquela história toda contra o Alexandre de Moraes, que ele usou o TSE fora do rito, que o STF em peso, Procurador-Geral da República, juristas, 10 entre 10 juristas, disseram que o Moraes não fez nada demais. O Tarcísio foi atrás da Folha de São Paulo, porque eles estão aí de combinação, como a gente dizia antigamente, né? Bom, o fato é que eles estão manipulando essas pesquisas. Isso já vinha me despertando suspeita faz bastante tempo. Já no comecinho do ano, gente, aqui em 1º de janeiro, sai uma pesquisa Atlas Intel que mostrava o Guilherme Boulos liderando a disputa pela prefeitura e o Nunes lá atrás, não é? O prefeito da cidade que ninguém conhecia o nome até o início desse ano, aqui em São Paulo pelo menos. O Boulos estava forte, ele já tinha saído forte da eleição em 2020, tinha 29,5% das intenções de voto, e o Nunes começou lá atrás com 18%, e tinha um Marçal ali que acabou não vingando, que era o Ricardo Salles, aquele que ia passar boiada para o Bolsonaro, era o ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Ele era o Marçal da época, tinha um espaço para um bolsonarista raiz, ou para alguém como Bolsonaro aqui em São Paulo. Mas o que o Bolsonaro fez? Falaram para ele que ele ia apoiar o Lula, pressionaram o Bolsonaro que ele ia apoiar o Nunes, ele ia muito a contragosto, falou, tá bom, então Salles, sai daí que eu vou apoiar o Nunes, e achou que os votos do Nunes, do Salles, iam todos para o Nunes. Não foram. E aí, um sujeito chamado Pablo Marçal, que é um espertalhão, pensou, eu posso tomar o lugar desse Salles aí. Se eles não querem essa fatia do Salles, eu pego para mim, porque o Nunes é um Bolsonaro piorado, né? Ele consegue ser pior que o Bolsonaro, só que ele tem mais cérebro do que o Bolsonaro. Tem menos poder, mas tem mais cérebro que o Bolsonaro. Bom, a pesquisa Atlas continuou mostrando a realidade. Depois ela foi substituída. A CNN, por exemplo, a Globo, todos pararam de dar bola para a Atlas, que é a única pesquisa que acertou o primeiro turno aqui em 2022 entre Lula e Bolsonaro, e que acertou a eleição na Argentina. Foi considerado o instituto mais confiável em 2022. E o Atlas já vinha dizendo que o Boulos estava na frente de todo mundo. E nessa pesquisa aqui, em 19 de junho, o Boulos já tinha subido para 35. E aí, quando chegamos a agosto, aparece o Marçal. Apareceu o Marçal, o Boulos caiu porque entrou a Tabata também na história. A Tabata tirou um naco, da Atena tirou um naco do Boulos, e o Nunes, o Marçal, apareceu com mais votos,
e depois isso foi se diluindo e o Nunes continuava em segundo lugar atrás do Boulos. O Atlas, Instituto Atlas, nunca mudou esse parâmetro de ter o Boulos na frente do Nunes e o Nunes na frente do Marçal ou atrás do Marçal, oscilando o Nunes e o Marçal um atrás do outro e o Boulos descolado. Essa pesquisa já foi em 11 de setembro, não é? O Boulos com 28, o Nunes e o Marçal com 24. Outra pesquisa, em 23 de setembro, o Boulos deu uma oscilada para cima, foi para 28,3, e lá atrás o Marçal e o Nunes com 20 e pouco cada um. Depois, em setembro, o Marçal e o Nunes deram uma subida, o Marçal subiu mais do que o Nunes, e o Boulos descolado lá na frente, 4 pontos de vantagem sobre o Marçal. Depois você teve, agora no dia 30, uma outra pesquisa com o Boulos com 29,4, Marçal 25 e Nunes 22. E é tudo que eles não queriam, o Nunes em terceiro. Muito bem, no Datafolha foi o inverso. Começaram lá você pega em julho, por exemplo, o Nunes já estava na frente e o Boulos sempre um pouquinho atrás. Em setembro, 12 de setembro, Nunes na frente, Boulos atrás e o Marçal atrás do Boulos. Depois, em 16 de setembro, o Nunes na frente, o Boulos no meio e o Marçal atrás. Depois, em 19 de setembro, Nunes na frente, o Boulos no meio e o Marçal atrás. Depois, em 20 de setembro, a mesma coisa. Em 27 de setembro, a mesma coisa. E quando chegamos a hoje, a penúltima pesquisa Datafolha, na antevéspera da eleição, finalmente o Datafolha, e deve ser seguido pelos outros Datafolhas, porque se eles errarem agora, derem previsão errada como eles vinham dando agora, vão ser desmentidos no domingo. Então agora eles vão ter que falar a verdade. E o Datafolha dá Boulos com 26 e Marçal em curva ascendente e iguala Nunes com 24, já deve ter passado há muito tempo. E no domingo, no sábado, que vai sair a última pesquisa Datafolha, eles vão dar o Boulos subindo um pouquinho mais, o Marçal subindo um pouquinho mais e o Nunes caindo um pouquinho mais. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.